Mas eu vim especialmente de Roma, onde eu estou cobrindo o Sínodo da Amazônia, para expor o que a mídia não fala, para expor justamente o que não se quer que nós falemos. Está sendo de tamanha importância o trabalho que eu e a minha equipe, inclusive grande parte do pessoal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira também tem feito, e outros órgãos de mídia em Roma tem feito, que a Santa Sé, ou pelo menos a ala progressista que está, de certa forma, controlando a sala de imprensa da Santa Sé, está tendo de fazer medidas de contenção para barrar as informações que nós estamos soltando. Porque, infelizmente, e aí é um assunto que eu vou tocar aqui com vocês, sobre teorias da conspiração, infelizmente, nós temos uma pessoa como Dom Cláudio Rumes relatando o Sínodo da Amazônia. Nós sabemos ele como amigo pessoal do Lula, e também, sim, um grande progressista, um dos, vamos dizer, patrocinadores da fundação do PT. E nós temos na chefia, ou pelo menos na vice-direção da sala de imprensa do Vaticano, uma pessoa que é, vamos dizer assim, uma embaixadora de Dom Cláudio. Portanto, vamos dizer assim, a esquerda católica está no momento controlando as discussões internas do sínodo e aquilo que é passado externamente a vocês. Então, o meu trabalho é justamente quebrar esta barreira. E nós temos conseguido, e eu digo para vocês que quando eu ando na rua, por um lado, eu recebo o apoio de padres, pessoas da Bélgica, padres italianos, bispos de fora do Brasil, bispos brasileiros, cardeais, mas por outro lado, quando eu ando na rua, alguns bispos, quando me encontram, fogem para as esquinas com medo de se encontrarem. Eu vim, então, de São Pedro, da sede de São Pedro em Roma, para São Paulo. E como vocês sabem, São Pedro e São Paulo são os grandes pilares da igreja e os grandes pilares da fé cristã. E muito recentemente eu fui mais uma vez difamado, em algum modo, pela Folha de São Paulo. Já fui, inclusive, associado ao Eduardo Bolsonaro pelo Le Figaro, na França, porque ele compartilhou um vídeo meu tecendo elogios ao Micron. E então o Eduardo, ele soltou o meu vídeo e aí, enfim, mais uma crise na República. E a culpa, em parte, caiu sobre mim. Em breve sairá uma do Le Monde falando mal de mim. Teve a lista do Estadão. Mas esta preocupação excessiva que a mídia tem tido com os youtubers, por assim dizer, me chamem como quiserem de youtuber, eu aceito essa pecha com muito orgulho, é porque eles estão com medo de nós. Nós temos feito barulho e provado que a internet é superior à mentira da mídia. Nós temos provado que ninguém aguenta mais as mentiras, as distorções e a violência que a mídia tem feito contra as nossas vidas, e a esposa do Eduardo Bolsonaro é prova viva disso. Então, portanto, para começar esta palestra, eu quero, na verdade, fazer uma reflexão rápida com vocês, falando, sim, da mídia, especificamente do jornal americano The New York Times, que, uma época, foi o grande modelo de jornalismo no mundo e hoje, infelizmente, se tornou a Folha de São Paulo americana, o que para eles não é nada bom. E eles publicaram um artigo em inglês, não foi traduzido, chamado How YouTube Radicalized Brazil. Como o YouTube radicalizou o Brasil. Ou seja, percebam, eu radicalizei o Brasil. Todos nós, youtubers, radicalizamos o Brasil. 2 repórteres do The New York Times preocupados com o youtuber. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos, sim, radicalizando, mas em outro sentido, no sentido de que nós queremos voltar às raízes do Brasil. As raízes mencionadas aqui pelo Rafael Nogueira e depois, então, pelo Dom Bertrand. As nossas raízes cristãs e majoritariamente católicas que fundaram a terra de Santa Cruz, da qual nós nos orgulhamos, porque as nossas raízes são baseadas em Jesus Cristo. E delas nós jamais iremos tirar os pés. E então nós temos no The New York Times essa reportagem escrita por Max Fisher
e Amanda Taub. E então eles dizem uma coisa muito interessante. Eles criticam o YouTube e dizem que há um sistema, ou melhor, um ecossistema de ódio. Eles dizem que, vou ler aqui, abre aspas, o sistema de recomendação do YouTube é engendrado para maximizar o tempo de visualização, entre outros fatores, diz a companhia, mas não a favor de qualquer ideologia política. O sistema sugere o que assistir depois, frequentemente reproduzindo vídeos automaticamente em busca sem fim para nos manter colados à tela. Ou seja, veja a crítica que eles estão fazendo. Que é um problema o YouTube sugerir um vídeo correlato àquele. Então imagina, vocês estão assistindo a um vídeo, sei lá, eu falando mal do Gregório do Vivier, por exemplo, né? Ou falando mal de algum padre comunista, e então do lado aparece o vídeo de um padre comunista promovendo a teologia da libertação. Isso seria ridículo. Vocês, por exemplo, assistindo o vídeo do Olavo, vão querer pular para um vídeo da Márcia Tiburi? Ou um vídeo do Boulos? Ou um vídeo do Karnal? Né, como o professor chama o Leandro espiritual? É óbvio que não. Ou seja, nós queremos aquilo que nos é afeto, que ressoa no nosso coração. Mas eles dizem que isso cria um ecossistema de ódio, porque nós ficamos ali presos dentro daquela estrutura, daquela bolha. Não é mesmo? E aí, então, eles fazem uma anotação importantíssima, e é isso que vai guiar as minhas palavras. Eles dizem, especificamente, inclusive, quando estão falando de mim, dizem, mas as emoções que movem as pessoas, como o medo, a dúvida e a raiva, são frequentemente aspectos centrais de teorias da conspiração. Em particular, dizem os especialistas, e essa é para todos nós, de extrema direita. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: emoções que movem pessoas, medo, dúvida e raiva, são facetas de teorias conspiratórias, como eles dizem. O que eu quero trazer aqui hoje é elevar um pouco a discussão e lembrá-los que nós não podemos esquecer do Espírito. Espírito no sentido que falo da nossa alma e no sentido também do Espírito divino, no Espírito também que se manifesta na cultura. Porque se nós esquecermos isto, nós perderemos a nossa essência conservadora, ficaremos preocupados com a política diária e seremos dominados pelo, vamos dizer, espírito maligno, que muitas vezes veste vermelho. E ultimamente, a pergunta que eu faço a todos nós aqui é se há alguma razão para que a gente se mova preocupado com teorias da conspiração. E eu digo que sim. Todo o momento que nós estamos vivendo, especificamente agora, justifica toda a nossa preocupação com conspirações. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eles dizem que nós propagamos teoria da conspiração, eles publicam matérias ridículas, como a Cruzoé, criando conspiração onde não existe. E justamente onde existe é onde eles dizem que não há. Quem é o conspirador? Veja, a coisa é desde o princípio, onde anjos conspiram contra Deus, depois a serpente conspira contra os homens. Nós vemos lá no Salmo número 2 dito o seguinte: por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs ou vazias conspirações? Nós vemos que, ou lembramos, o Senado romano que se conspirou contra César, até tu, Brutus, não é mesmo? Nós vemos que, uma lembrança estranha para esses momentos que nós estamos vivendo, no século XVI e no século XV, as conspirações que muitas vezes terminaram na aquisição do papado. Pessoas que, ao que indica a história, compraram o papado. Ou como a suspeita, por exemplo, do Alexandre VI, do Papa Borgia. Ou mesmo a infiltração de agentes da KGB no Brasil. Coisa que, se nós falarmos, por exemplo, a certos setores da extrema imprensa, nos terão como loucos, enquanto que isso hoje já é documentalmente indiscutível, de que existia uma conspiração no Brasil para transformá-la em mais um satélite da União Soviética.
Quando, por exemplo, eu olho a história da teologia da libertação, e me lembro, por exemplo, Dom Bertrand mencionou aqui, não poderia ter tido melhor introdução, ou melhor antecessor aqui, de que, infelizmente, por um acordo oficioso, não oficial, de um diplomata da Santa Sé com o Kremlin, o Concílio Vaticano II, infelizmente, não condenou o comunismo, ainda que fosse uma demanda de vários padres conciliares. Esse acordo é conhecido como Pacto de Metz, feito às vésperas do concílio. Então, a troca que foi feita é que a Igreja Russa mandaria padres para o concílio e, então, a Igreja não condenaria oficialmente o comunismo, mas poderia condenar, sim, o ateísmo e coisas semelhantes. Agora dirão que isso é conspiração, ainda que a documentação seja vastíssima. Agora, por exemplo, a questão do Sínodo da Amazônia, eu estou lá em Roma diariamente, trabalhando 18 ou 19 horas por dia, cobrindo aquele evento. E percebo a mão da ONU em todos os lugares. Estive numa reunião paralela ao Sínodo da Amazônia, que eles chamam de Casa Comum, onde nós vimos franciscanos da Ordem de São Francisco de Assis, dizendo, nós apoiamos a Agenda 2030. Eu vejo pessoas que seguem a Ordem de São Francisco fazendo isso, e por um outro lado, Deus sabe como, nós temos um presidente que é católico, mas não é franciscano, que é casado com a Michele, que é protestante, que é contrário à Agenda 2030. Isso é muito, muito, muito fora do comum. Nós vemos, por exemplo, uma conspiração que envolveu minha vida agora recentemente. Eu fiquei sabendo ontem que o meu confessor em Londrina, e eu faço questão de tornar esta informação pública, somente porque o meu padre confessor em Londrina, padre Antônio Fiore, dos Palotinos, somente porque ele é meu amigo, porque ele me confessa, me dá a Eucaristia, somente por isso, ele está sendo, com 72, 73 anos, expulso pelo bispo e pelo provincial de Londrina para São Paulo, aqui num asilo de velhinhos, para morrer. Porque ele é meu amigo. E nós somos os intolerantes. Se eu acuso de conspiração, por exemplo, o meu bispo, eu posso ser excomungado, como já fui oficialmente quase 2 vezes. Uma vez ao vivo, um padre me excomungou. E aí eu o desafiei a instaurar um processo canônico oficial, obviamente ele desistiu, simplesmente porque eu estava denunciando problemas na igreja. Ou seja, sim, nós estamos vivendo o tempo das conspirações. Se nós temos preocupação com conspiração, eu acredito porque nós temos razões justas para isso. Se nós olharmos tudo que envolve o Deep State nos Estados Unidos, como não acreditar em conspiração? Portanto, sim, eu acredito. Há conspirações, há fundamentos, mas digo, para encerrar esse tópico, que sim, nós também devemos conspirar. Conspirar em latim nada mais é do que inspirar junto, co-inspirare. Vamos inspirar e respirar o mesmo ar, na mesma direção, na promoção do belo, do bom e do verdadeiro. Quanto ao medo que nos move, eu não tenho medo de dizer que eu morro de medo de certas coisas. Não tenho medo. O medo é importantíssimo. O Benê Barbosa, que lida com armas aqui, sabe que se você não tiver medo, se você for temerário com uma arma, você pode causar um dano terrível. Se você, por exemplo, por um outro lado, for um covarde absoluto, você também pode causar sérios danos. A justa medida, ensina Aristóteles, não é nem você ser temerário e nem você ser covarde, mas é você ser corajoso. É ter a justa proporção do medo segundo a realidade que se lhe apresenta. Isso nos mostra o professor Olavo de Carvalho e nos diz que nós devemos nunca ajustar o nosso medo, nós nunca devemos ajustar a realidade ao nosso medo, aos nossos sentimentos, mas devemos nos submeter à realidade. Veja os soldados brasileiros em Monte Castelo, dos quais nós nunca devemos esquecer, os bravos guerreiros brasileiros que até hoje são louvados pela sua ação na Segunda Guerra Mundial. Aqueles homens tinham um medo que os movia, o medo de ver a sua base e a sua civilização, a sua vida destruída.
O Chesterton diz que o soldado nunca luta por aquilo que ele vê na frente ou pela derrota do inimigo. Ele luta para preservar a sua casa que ele deixa para trás na frente de batalha. É por isso que nós estamos à frente, para impedir que eles destruam aquilo que nós já temos. É por isso que nós queremos conservar aquilo que nós amamos. E é por isso que nós vamos à luta com medo de que eles possam destruir aquilo que é nosso. Mas o antídoto para o medo, obviamente, nós sabemos, é a coragem proporcionada à realidade. Até mesmo os kamikazes têm medo. Vocês sabiam disso? Vocês já perceberam que kamikaze usa capacete? Exato. Eles têm o medo de errar o alvo, dar a sua vida em vão. E em vez de acertar um navio, por exemplo, americano, como foi a época, acertar a água e não morrer de forma honrosa, segundo eles. Portanto, vamos ajustar, não ser temerários demais e nem covardes demais, mas sermos corajosos na justa proporção do medo. Do medo de perder o país para essa gente que sequestrou a nação e nos chama agora de malucos, porque nós dissemos, ou dizemos ainda, que eles tomaram conta de tudo, e nós achamos ainda, muitos acham, que porque só Bolsonaro chegou ao poder, tudo está resolvido. Como foi dito, nós não temos universidade conservadora, nós não temos uma cultura, alta cultura conservadora estabelecida, nós não temos mídia conservadora, nós temos pessoas que se sentem representadas pelo primeiro conservador da história da República Brasileira, que é o presidente Bolsonaro. Nós temos de lutar na perspectiva do medo de ser controlado, do medo de termos nossos filhos vivendo num futuro distópico. Vamos ajustar o nosso medo e ganhar coragem. Quanto à dúvida, eles creem que a dúvida, pelo menos do modo como eles colocam isso, conectado a nós, que nós espalhamos a dúvida, eu digo que é justamente o contrário, porque os que nos acusam de implantar a dúvida são os mesmos que dizem que nós não devemos acreditar nos nossos olhos quando eu olho, por exemplo, o Laerte, e eu devo chamá-lo de ela. Não, eu não quero entrar nessa dúvida. Como diria, né, a velha canção, homem é homem, né, e mulher é mulher. A ministra Damares está aqui e sabe o peso daquela pequena e simples frase que ela disse, que homens vestem azul, os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Eu gostaria de uma salva de palmas à braveza da ministra. E por outro lado, também, eu quero que vocês entendam a importância do trabalho da Damares, porque eu estou no centro do problema hoje, das discussões mundiais, onde está lá como perito no Sino da Amazônia, Ban Ki-moon, peritos da ONU, influenciados muitas ONGs ali pelo dinheiro da Fundação Ford. E eu vi, por exemplo, o cardeal Pedro Barreto, que é um cardeal peruano muito influente no sínodo, negando absolutamente que haja hoje infanticídio indígena. E ele pediu provas. Eu tenho toneladas de provas, mas nós temos aqui a ministra Damares que lida direta e especificamente com este assunto. Por que é que não foi consultada? Bom, a dúvida que muitas vezes nós temos sim de nos preocupar com coisas simples, por exemplo, que lidam direto com o nosso dia a dia. Eu, com as minhas preocupações físicas, me encho o saco. O ovo faz mal? O ovo faz bem? A gordura de porco faz mal, a gordura de porco faz bem. Deixe-me comer à vontade. Quando você vai a um buffet, você vive na dúvida. Eles querem tocar nas nossas coisas mais cotidianas e simples, como ir a um buffet e comer. Você pensa, será que tem óleo de canola? Isso aqui eu acho que é cancerígeno. Mas será que essa água é pH acima de 7,35, que é o pH do sangue? Mas será que tem minerais demais e pode me causar uma pedra no rim? Eu vivo nessa loucura, porque na época eu fui obcecado com essas coisas, hoje eu deixei rolar, como vocês podem ver. As dúvidas que nos são implantadas em nossas vidas, muitas vezes por grande parte do jornalismo.
Como, por exemplo, recentemente disseram desta crise que houve, suposta, do governo brasileiro com a OCDE, ou então a frequente tentativa de criar uma crise entre Bolsonaro e Moro, coisa que não há. É mentira atrás de mentira, dúvida em ponto de dúvida, seguinte de dúvida. Mesmo nos nossos celulares, nós não podemos confiar. Será que nós não devemos duvidar desses aparelhos? E que recentemente eu estava conversando com um canadense, o chefe do site canadense LiveSite News, John Harry Weston, conversando sobre o sínodo lá em Roma, e nós trocamos de assunto e falávamos de hóquei, a Liga de Hóquei Canadense. Quando o meu amigo brasileiro que estava ao lado abriu o celular 5 minutos depois do seu Facebook, tinha uma propaganda da Liga Canadense de hóquei. Sendo que ele nunca pisou lá no Canadá, nunca sequer curtiu alguma coisa de hóquei. Ou seja, nós sabemos o poder que esses instrumentos têm e a dúvida e a suspeita que nós devemos depositar sobre eles. Mesma coisa da privacidade das nossas informações e, por que não, da insegurança jurídica implantada por 12 demônios togados. Não há hoje instituição mais influente, poderosa do que o STF. Recentemente eles declararam que a homofobia é crime. Eu prefiro ir à cadeia do que negar os meus olhos e dizer, por exemplo, como nós acreditamos como cristãos, que sim, isto vai contrariamente à vontade de Deus. Obviamente que a intenção e o desejo não, mas a realização do ato em si, isso é claro desde o princípio. Mas sim, há um modo de nós superarmos a dúvida que é, em primeiro lugar, confiar em Deus e confiar no próximo. E eu acredito que a importância do CIPAC é justamente para criar estes novos laços, ampliar os laços de ação, os meios de ação, para que a gente possa superar esses sistemas de medo, de dúvida e, inclusive, as conspirações. É uma busca pela verdade, ainda que mantendo suspeita sobre quem deve ser alvo da nossa suspeita. E, por fim, a raiva, que somos acusados frequentemente de discurso de ódio. Agora, será que nós temos motivo para odiar certas coisas? É óbvio. Eu desprezo assassinos. Eu desprezo bandidos. Nós não queremos essas pessoas, de novo, no poder. Nós não queremos bêbados no poder. Nós não queremos pessoas interessadas em tirar o dinheiro da população. Nós odiamos isso. Nós odiamos o pecado. Nós odiamos a maledicência, nós odiamos os mentirosos e nós queremos fora da vida pública. Na vida pública nós precisamos de gente idônea, que não se conspurque com a mentira e com a desgraça. O próprio Jesus Cristo nos deu um exemplo maravilhoso de como é possível você se irar como um santo. Quando se faz negócio com a fé, como muitos bispos, pastores e vários representantes de religiões fazem, usurpando a fé, nós temos de pegar o chicote e descer o cacete. E é por isso especificamente que eu fiz este esforço de vir a Roma até aqui para dizer a vocês que eu estou disposto a dar o meu sangue, dar a minha vida pela verdade, para o bem e a salvação das almas, se isso Deus nos ajudar a chegar lá. A raiva, a ira, muitas vezes o ódio, tem sim uma força pacificadora. A ira que se levanta contra a injustiça, o soldado que se ira com o seu inimigo insolente, dá coragem a ele de lutar. O ódio, a possibilidade da destruição, que é nada mais do que a outra faceta do medo. Mas, contra o medo, o próprio Jesus Cristo disse, quando havia tempestade no barco e tudo parecia acabar, ele disse, não tenhais medo, eu estou aqui. Quanto à dúvida, ele mesmo disse ser a verdade, disse que ninguém iria ao Pai senão por ele. E a respeito da raiva, ele disse, jogai a mim o fardo pesado, que vos aliviarei. Quanto às conspirações, eu evoco São Paulo, o apóstolo, que nos ensina que há uma conspiração, que não é feita pela carne e não é feita pelo sangue,
mas é uma conspiração a partir de espíritos malignos nos ares. Nós, conservadores, jamais devemos nos esquecer dos espíritos, bons e maus. Jamais devemos abandonar a perspectiva do que há além da nossa vista e dos nossos sentidos. Nós não podemos nos esquecer que a luta é também espiritual. Nós não podemos viver uma perspectiva imanentista, que acredita que tudo se resume à história, que tudo é concreto, que não há nada além disto. São Paulo fala da dimensão do espírito, o espírito que induz, que conduzem os homens para o bem ou para o mal. Espíritos malignos mesmo, mas são também, de algum modo, obsessões malignas, sentimento de posse sobre o outro e o elogio à condição caída do homem. E eu encerro falando de Edmund Burke, vamos dizer, o nosso esteio do conservadorismo, que tinha como ponto de partida antropológico da visão da condição humana de pecado. Ele não acreditava na bondade humana intrínseca. Ele acreditava, assim, que de algum modo o homem era incurável sem Deus. É por isso que nós, conservadores, se abandonarmos Deus, nós iremos cair nas esparrelas liberais que acreditam que o homem é bom, que a sociedade o perverte. Não, se a sociedade é pervertida, é porque há vagabundos mandando nessa história. Nós somos aqui majoritariamente católicos e protestantes. Jamais percamos isto de vista. Não vamos ceder, como eu já disse, à tentação liberal de um Estado que não se ordena pelo Espírito, de uma vida que não se ordena pelo Espírito. Este foi o alerta também de Eric Voegelin, que dizia que o Espírito somente era capaz de ordenar as coisas. Este é o erro de muitas democracias modernas que querem esquecer o Espírito, que querem esquecer Deus. E Chesterton, a quem eu devo praticamente tudo, né, a minha vida, aliás, todo o meu início da vida intelectual, ele dizia que quando se abole Deus, o Estado se torna Deus. E é justamente contra isso que nós estamos aqui lutando. Vejam que a Revolução Francesa começou abolindo Deus e no momento seguinte estava matando padres e estuprando freiras. Estava matando os cristãos na Vendéia que resistiram à opressão maligna do Estado ateu. E o século XX, que foi o século em que os estados oficialmente mais negaram Deus, foi onde nós tivemos mais totalitarismos, onde nós tivemos a maior promoção sistematizada estatal do aborto, que é um genocídio silencioso. Se você o menciona, você já é inimigo das mulheres, mas não. Nós queremos o bem das mulheres, daquelas que estão grávidas e daquelas que estão no ventre, que pelo menos são 50% das gravidezes. O século XX foi o século que negou Deus e criou o gigantismo do Estado, que foi contra a família, que criou a insegurança jurídica, a invasão e o controle da vida privada e um meio de incerteza e inconstância. Conservar, meus caros, sem ter Deus, nosso Senhor Jesus Cristo como centro, é apenas atrasar a inevitável destruição. Somente nele tudo se eterniza. E se queremos ser conservadores de fato, temos de conservar, não verdades abstratas, mas conservar uma pessoa. O professor Olavo de Carvalho, certa vez, disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse que Jesus Cristo é uma verdade. Não, Ele é a verdade. E quando nós chegarmos ao céu, se é que nós chegaremos ao céu, espero pela graça de Deus, e hoje por intercessão de Nossa Senhora que chegamos lá, nós não iremos encontrar verdades, nós não iremos ver uma aula sobre o que é as verdades, porque senão o céu, sinceramente, chegaria uma chatice, né? Você chega lá, senta e diz: céu, senta aí que eu vou te explicar o que é tudo. Puxa vida. Não, nós iremos encontrar a verdade em pessoa. E é na fidelidade a ela que nós devemos andar, em obediência a Ele. E é obedecendo a Ele, nosso Senhor, e tendo de prestar conta somente a Ele no último dia, que seremos capazes de obedecer à verdade, jamais negociá-la, jamais pervertê-la, sempre anunciá-la, ainda que percamos por isso a nossa cabeça, mas não a nossa alma. Eu encerro com as palavras de Bento XVI, o Papa Emérito, numa homilia aos membros da Comissão Teológica Internacional, em outubro de 2006, que disse, em latim: castificantes animas nostras in obedientia veritatis. A obediência à verdade deveria tornar casta a nossa alma, e desta forma
guiar a reta palavra e a reta ação. Em outras palavras, falar para encontrar aplausos, falar orientando-se segundo os homens, que é o que os homens querem ouvir, falar em obediência à ditadura das opiniões comuns, é uma espécie de prostituição da palavra. A castidade, a qual o apóstolo Pedro faz alusão, é submeter-se a estes protótipos. Não é procurar aplausos, mas procurar a obediência à verdade. Eu quero encerrar, se vocês me permitem, e aqui, como eu vim de Roma, eu ouso fazê-lo, com uma oração do Pai Nosso, que é a oração que nos une. Se puderem todos se levantar, por gentileza, vamos rezar e pedir a bênção de Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus caros, como disse Dom Bertrand, eu acho que podem se sentar, né? Como disse Dom Bertrand, a Amazônia é nossa. Como disse Bolsonaro, o Brasil é nosso e não deles. Mas eu digo, todos nós somos de Deus. Não esqueçamos do Espírito. Que Deus nos abençoe. Obrigado.